paz do Senhor a todos, esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Estamos aqui semanalmente trazendo um conteúdo, conversando um pouco a partir dos ensinamentos que temos tido na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. A Escola Bíblica que acontece todos os domingos às 10 horas da manhã, numa igreja Maranata mais próxima da sua casa. Está aqui o código para você conhecer os nossos endereços. Você pode ir e vai assistir, participar da nossa Escola Bíblica Dominical ou através do canal do YouTube. Aqui comigo estão os pastores Jerônimo Silva e Júlio Filgueiras, a quem eu saúdo com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Sérgio, e a todos que nos acompanham. A paz do Senhor, pastor Sérgio, e a todos que participam conosco deste programa. Jerônimo, antes de nós entrarmos no assunto, nós sempre fazemos questão de deixar muito claro que esse programa está focado, o centro dele é o ensino da Escola Bíblica Dominical. Para aquele que não conhece ainda a Escola Bíblica Dominical, não tem importância noção, dimensão da importância, o que você pode falar? Bom, nós podemos dizer que a Escola Bíblica Dominical é um culto muito importante para nós. É o culto em que todas as igrejas cristãs Maranata, elas participam juntas. Todos recebem o mesmo ensino. Todos são fortalecidos da doutrina, porque a Escola Bíblica tem uma característica precípua nela, que é a doutrina. O que é a doutrina? As doutrinas são os elementos que Deus deu ao seu povo por revelação através do Espírito Santo, que estão contidos na palavra, para que o povo possa ser firme, permanecer firme e atento ao que Deus quer fazer e o que Deus quer operar. Então, a Escola Bíblica Dominical é muito importante para nós, porque nós, como corpo de Cristo, como igreja, estamos juntos participando de uma mesma mensagem e de um mesmo crescimento doutrinário. Glórias a Deus. Agora, Júlio, o Jerônimo falou da doutrina, do ensino e da revelação do Espírito Santo. Eu me lembrei que o Senhor Jesus disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras, ou seja, a palavra, o conhecimento histórico, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Ou seja, não é só conhecer a Bíblia, mas você precisa também do poder de Deus, que é essa revelação. Sem dúvida, porque se você ficar só num conhecimento teórico, nós vamos viver uma religião. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva a obra do Espírito Santo, tenha experiências com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, e possa testemunhar de um Deus vivo, não um Deus histórico, não um Jesus que viveu há muitos anos, mas um Jesus que está vivo no seu coração, operando através da operação do Espírito Santo. Glórias a Deus. O nosso tema de hoje é desvios para o engano. Ou seja, nós vamos aqui mostrar que o homem, mesmo aquele que tem uma experiência profunda, firme, com a fé no Senhor Jesus, mesmo este, se ele não tiver cuidado, ele pode se desviar, cair no engano, no abismo e perder a sua comunhão, a sua salvação. Ou ele pode ser enganado de uma tal forma que não conheça a verdade. Então, esse é o nosso objetivo. E para isso nós pedimos que a produção separasse aquele quadro de salvação, ato e processo, porque esse quadro mostra que a experiência do homem com Deus não é um ato, não é apenas um dia, um momento, mas ela tem uma continuidade. Jerônimo, explica aqui para a gente, dá um panorama geral de como as pessoas podem entender esse quadro. Bom, este quadro ele é dividido propriamente em duas partes. Ele é dividido pelo ato e pelo processo. É importante dizermos que o ato, como nós temos aqui, essa seta que se encontra com esses dois pontos aqui,
ele tem uma parte que é da soberania de Deus, pastor Sérgio. Deus elege, Deus separa o homem. Deus elege o homem. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E a colinha desse texto está aqui em cima, que é a de 1 Pedro. Está aqui embaixo. Ah, está aqui embaixo. Eleitos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Neste momento da eleição, o homem não participa. Deus, com a sua soberania, com os seus atos de justiça e de poder, ele elegeu o homem. E aí, eu vou fazer aqui, pastor Sérgio, se me permite, a nossa eleição, nós escolhemos um dentre tantos. Deus escolheu o homem. Deus amou o mundo. Eu falo na nossa eleição política. A nossa eleição política. No exercício do dever cívico. Do dever cívico, muito obrigado. Foi um pouco raso. Então, nós escolhemos uma pessoa para nos representar. A eleição de Deus é diferente. Ele escolheu a humanidade, o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira Amém. que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui ao senhor, a senhora que está nos acompanhando agora, que ainda não teve uma experiência com Deus, saiba, Deus te elegeu, Deus te escolheu e hoje pode ser o dia do seu chamado. Que é essa parte aqui. Que é essa parte aqui. O chamado é o dia em que Jesus se revela ao homem. Amém. Jesus se apresenta ao homem. Ou seja, aqui o homem vai ter uma parte. Vejam, Deus o Pai elege. Jesus o Filho se revela. É quando Jesus toca no homem, quando a graça se manifesta em seu favor. Então Jesus se revela, ali você vai ter uma parte. O senhor, a senhora, nós vamos poder escolher se nós queremos aceitar essa salvação ou se nós vamos negar. Ok, mas eu quero voltar um pouquinho aqui, Júlio, porque o Jerônimo falou e mostrou aqui no quadro que o ato inicial é da soberania de Deus. Ou seja, independe do homem. Isso aconteceu comigo, com você, eu me lembro, te acompanhei no início, na conversão, em que eu nunca fiz ideia na minha vida de que Deus um dia, que Ele já tinha me escolhido e que um dia eu seria chamado através do Senhor Jesus. Mas Ele quis. E nós vemos na Bíblia que essa soberania de Deus é inexplicável, porque Ele é Senhor. Ele é o autor do projeto. Nós podemos falar de muitas pessoas aqui, mas alguém sobre quem nós gostamos muito de nos referir, o apóstolo Paulo. Um homem perseguidor, cruel, maltratava todo mundo, e tanto que quando ele se converteu, o Senhor falou com outro irmão, vai lá, esse é para mim um vaso escolhido, mas não é possível. Como é que é isso, Júlio? O Senhor vem, simplesmente escolhe, Ele muda a pessoa. Tem muita coisa na vida que a gente pode escolher, mas está aqui uma coisa que a gente não pode escolher. Ser ou não amado por Deus. Deus te ama. Amém. Não importa se você quer ser amado, se você não quer, se você crê, se você não crê, Deus te ama. E Ele nos amou, a Bíblia diz, sendo nós ainda pecadores. Deus não espera o homem se converter, mudar de vida, largar os vícios para te amar. Ele te ama do jeito que você está. Amém. Ele nos amou ainda pecadores. O salmista chega a usar uma expressão, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Ah, mas você fez 18 anos e agora você não acredita que Deus existe mais e você fez as suas escolhas, mas no ventre da sua mãe Ele era o seu Deus. Você não tinha nem consciência, mas Ele te amava, Ele te formou, Ele te deu vida. Então, o amor de Deus é algo que a gente não pode explicar, mas a gente pode sentir quando a gente abre o coração para o Espírito Santo. Você recebe o amor de Deus revelado em Jesus e esse amor tem o poder de transformar o nosso interior, transformar o nosso coração. Amém. Bem, aí o homem foi eleito, veio o chamado, o encontro com o Senhor Jesus, mas não é o fim. Aí entra-se num processo que pode durar
um dia, se a pessoa, né, eu já presenciei pessoas que aceitaram Jesus no leito de morte, no hospital. E poucas horas depois foram colhidas, creio, para os braços do Senhor na vida malfeitor, eterna. né, que estava ao lado de Jesus Malfeitor na cruz. Exato. Mas eu estou nesse processo há 40 anos. E outros estão há 70, há 80, outros há 5. O fato é que esse processo só tem fim quando o homem morre em Jesus, ou quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Agora, Jerônimo diz assim, em santificação do Espírito Santo, que é o final, uma parte do versículo de 1 Pedro 1:2. Como é que é isso? Não é então você ser chamado, aceitar, que benção, aceitei Jesus, eu desci as águas e agora a graça está sobre mim, eu vou viver do meu jeito, fazer o que eu bem entender. Não é assim? Não, não é assim. Em santificação do Espírito, agora você vai viver uma vida dirigida, governada pelo Espírito Santo. Em santificação por quê? Porque agora as suas escolhas serão submetidas ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo falou, o bem que não quero faço, o mal que não quero, o bem que quero não faço, o mal que renego, esse faço. A luta interior, a luta interior. Do espírito. Às vezes você está ali, o seu desejo era fazer algo, mas vem a carne, vem a batalha, e aí há um recurso. Amém. Há um recurso para nós. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo, poder do sangue de Jesus. Amém. Nesses momentos difíceis, essas lutas, essas batalhas que muitas vezes travamos conosco, a luta interior, às vezes uma luta exterior com algo, mas há um recurso maravilhoso que é o poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém. E o Espírito Santo, então, ele vai estar conosco nessa caminhada. Né, pastor Sérgio? Vejam, nós temos o ato, a soberania do Pai, o chamado do Filho, quando o Filho se revela, e agora o processo, que é caminhar, ser governado, ser dirigido pelo Espírito Santo. E a santificação não é só exterior. E ela é fundamental, a santificação para que todos vejam o nosso testemunho. Mas é uma santificação interior. Na nossa vida, nós sozinhos estamos diante de Deus. E aí, Júlio, Oscar Emanuel Vega, ele mandou um comentário lá no YouTube e ele disse assim, ninguém engana o Espírito Santo. É verdade. Pastor Sérgio, como o senhor mesmo mencionou, essa operação do Espírito Santo, ela se dá dentro de nós, mas ela também é exteriorizada, porque você não consegue esconder, a Bíblia diz, uma cidade em cima de um monte. Amém. De dia você enxerga, de noite acendem as tochas, as candeias, ela brilha de qualquer forma. Então, a pessoa que aceitou Jesus, ela não consegue se esconder. As pessoas vão ver que houve uma mudança de vida. Crente verdadeiro. Que houve uma transformação. E é uma transformação interna e externa. Tem um texto bíblico lá em Jeremias, se eu não me engano, capítulo 18, que o Senhor chama o profeta para ir lá na casa do oleiro. Ele fala assim, assim como um vaso nas mãos do oleiro, sois vós na minha mão. E o oleiro trabalha no vaso, na parte interna. Quem já foi numa olaria viu lá o oleiro fazendo o vaso. Ele trabalha com as mãos dentro do vaso e a outra mão fora do vaso. Ou seja, ele vai moldando a parte interna e a parte externa. Deus trabalha com uma mão dentro de nós e também na parte externa, para você poder testemunhar, para as pessoas verem a glória de Deus na sua vida. E quem estiver nesse processo, está aqui o final. Eternidade. Vida eterna com Deus. Glória a Deus. Nós estamos tratando da carta à igreja de Pérgamo. Temos esse quadro aqui que usamos, que dá uma ideia, uma noção. Já falamos de Éfeso, Esmirna, agora estamos em Pérgamo. Casamento pervertido, falamos na edição passada. O período em que o Estado, o governo, chamemos assim, em vez de continuar a perseguir a igreja, resolveu se unir a ela e tornar a igreja a religião oficial do Estado, a igreja romana.
e isso obviamente deu errado, não é? Deu errado. E nós temos visto que isso levou muitos para o engano, foi um desvio que trouxe um engano. E em meio a essas oposições, vai ser projetado aqui Apocalipse 2:9, que ainda na igreja de Esmirna. Porque é importante você que está nos acompanhando, senhor, a senhora, que as 7 cartas elas estão numa sequência profética e vão se entrelaçando em cada fase, em cada período. E na igreja de Esmirna, que foi a igreja das grandes perseguições, os desvios, a oposição foi o quê? A oposição ao corpo, à igreja, ao Senhor Jesus. E nessa carta, Jerônimo, há uma expressão que diz assim: eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Já no próximo texto, Apocalipse 2:13, que aqui já é a carta à igreja de Pérgamo. Sai da sinagoga de Satanás e entra aqui. Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Eu queria que você fizesse uma pontuação e a correlação entre essas duas expressões. Vejam, irmãos, inicialmente, como nós lemos ali, na igreja de Esmirna, alguns estavam cheios, ou seja, eles eram habitação de Satanás, eram sinagoga de Satanás. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito. Há pessoas que são sinagoga de Satanás. Isso é muito sério, pastor Sérgio, porque isso aconteceu na igreja de Esmirna e acontece até hoje. Claro. Da mesma forma que há pessoas cheias do Espírito Santo, há pessoas cheias do engano, cheias da mentira. Quando nós vamos para a igreja de Pérgamo, nós vamos ver que o cenário muda. Não são alguns que são sinagoga de Satanás, poucos ali, mas nós vamos ver, cheia das suas obras, de onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O estágio maior. O estágio maior. Ou seja, o que é o trono? O trono é o governo, é o poder. Veja, a obra do maligno avançou tanto que deixou de estar em algumas pessoas e passou a ser o lugar onde as pessoas estavam. Inverteu-se. Porque na primeira, ele estava dentro das pessoas. Na segunda, as pessoas estavam onde ele estava. Habitavam aonde ele estava. Seguindo, com pensamentos, com ações, com ideias, com mentiras. Pessoas que estavam sendo usadas para perseguir, para trazer também... Agora não é aquela perseguição da morte, mas é a perseguição da fé. Então isso é uma coisa muito importante e é interessante o final do versículo, pastor Sérgio diz, o qual, Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Que coisa, hein? Então, mas a expressão que nos conforta é que o mundo jaz no maligno, isso é uma verdade. Mas Deus fala, o Senhor Jesus fala, Antipas, minha fiel testemunha. Apesar do lugar ser o lugar onde Satanás estava, Antipas não se corrompeu. Remanescente fiel. O remanescente fiel. Às vezes o mundo está de mal a pior, nós vemos as situações, as notícias, o mundo jaz no maligno, mas o Espírito Santo está preservando uma igreja. Glória. Isso é muito importante, Júlio, porque nós estamos, inclusive você que é um jovem, um adolescente que está aqui participando, essa palavra é muito apropriada para a sua vida. Nós estamos no mundo. Temos que frequentar repartições públicas, empresas, escritórios, colégios, faculdades, às vezes reuniões de família ou a própria casa, e nós convivemos a todo tempo com pessoas que não têm o Espírito Santo. Ao contrário, têm o espírito do mal. Como, Júlio, viver em meio a tudo isso? Porque alguns dizem assim, eu vou largar minha faculdade porque eu não estou aguentando. Esse emprego não dá para mim. É muita gente oprimida, é muita falta de gente crente, sou eu sozinho
naquele departamento, naquele lugar. Mas não é isso que nós temos que fazer. O pastor Sérgio mencionou a respeito dos jovens que muitas vezes passam por essas aflições de estar numa turma que só ele é crente, só ele é um servo de Deus, de participar do ambiente de trabalho, um ambiente nocivo à sua vida espiritual. E o exemplo que a gente lembra que é o exemplo de Daniel. Daniel Amém. saiu da sua nação, foi levado como cativo para a Babilônia. Lá você tinha adorações a vários deuses, você tinha um banquete que era servido com ofertas aos ídolos, mas Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Não foi por isso que ele se isolou do convívio com as pessoas. Ele estava sempre lá na corte, ele estava sempre crescendo profissionalmente, se destacando profissionalmente, mas ele não precisava fazer o que todos faziam para preencher um senso de pertencimento, para preencher uma carência de acolhimento, porque ele já era totalmente amado por Deus, preenchido por Deus. Glória a Deus. Então, um jovem hoje, um crente, um servo de Deus, que está num ambiente difícil, nós temos que conviver, nós estamos Ele neste tem que ser mundo. luz nesse ambiente. Ele vai ser o que Ele Daniel vai foi. resplandecer nas trevas, a luz. Exatamente. Sem dúvida. Foi da cidade, você que falou, né? É, Da cidade verdade. sobre o monte. Ele vai ser luz naquele ambiente. Amém. Voltando agora a Pérgamo. Pérgamo, que foi o período da oposição à fé, ao Espírito Santo, e cita um personagem, depois nós vamos ler alguns versículos sobre ele, cita um personagem por nome Balaão, um homem que simboliza o típico desvio para o engano, para a queda. Jerônimo, resuma aqui para nós a história de Balaão. Por que ele tipifica isso que foi tão ruim? Balaão era um profeta de Deus, era um homem de Deus. E certa vez havia uma guerra entre o povo de Israel e os moabitas. E Balaque, que era rei dos moabitas, sabendo como Balaão era usado pelo Senhor, ele faz um convite a Balaão para que a Balaão fosse até a terra de Moabe e abençoasse os inimigos de Israel, ou seja, abençoasse os inimigos do povo de Deus. Ele, mais do que isso, queria que amaldiçoasse os filhos de Deus. E fez alguma proposta também de pagamento? Exato, e é interessante porque primeiro ele envia os seus mensageiros e os mensageiros levam a mensagem dizendo: nós sabemos que você, Balaão, é muito usado por Deus. Que se você disser que a pessoa está abençoada, abençoada será. Ou seja, primeiro eles fazem uma proposta para mexer com a vaidade de Balaão, para mexer ali com o brilho de Balaão, para que Balaão se achasse alguma coisa, quando na verdade Balaão, nem nós não somos nada. Porque há um Deus que abençoa, é um Deus abençoador. Homens não são a bênção é o Senhor. Quem dá a Amém. bênção é o Senhor poderoso. Então Balaão pede para que eles esperem, ele vai orar ao Senhor, no dia seguinte ele os despede, depois vem uma segunda proposta. E a proposta dessa proposta, os servos de Balaque já eram servos mais ilustres. Servos que disseram a Balaão: Balaão, venha conosco e você terá um lugar de honra no palácio. Então, a primeira proposta foi trazer vaidade. A segunda proposta foi oferecer um lugar de honra. Que coisa, hein? Então, ninguém se engane, as propostas que vêm do adversário, que vêm do mundo, são propostas para tirar o homem por completo da presença do Senhor. E Balaão, ele não aceitou proferir maldição contra o povo de Deus. Mesmo assim, ele cometeu erros gravíssimos. Ele não teve discernimento, ele pegou uma mula, foi fazer uma viagem, um anjo apareceu, o caminho é aqui, é ali, no meio de uma vinha. Balaão não viu o anjo e a mula viu o anjo. E vamos para cá, a mula querendo levar para lá, ele sem discernir espancou a mula, isso se repetiu.
E chegou o momento mais adiante que esse homem, mesmo não tendo cometido aquele ato inicial proposto pelo rei Balaque, mas ele se corrompeu, ele levou os filhos de Israel ao tropeço, aos atos mais repugnantes, e no fim ele sofreu o juízo. Não é isso, Júlio? É verdade. Quando nós vemos, como o pastor Jerônimo mencionou, Balaque contratando Balaão para amaldiçoar Israel, e Balaão não consegue amaldiçoar Israel, porque ele chega a responder para Balaque, porque Balaque ficou muito aborrecido. Balaão, eu estou te pagando para você amaldiçoar, e você abençoa. Ele fala assim, eu não posso amaldiçoar aqueles que o Senhor abençoou. Então tem um texto, pastor Sérgio, em Isaías aqui, que diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, Amém. tu a condenarás. Ou seja, aquele que está com o coração firmado em Cristo, nada pode te abalar, nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar. Então Balaão, ao final, Balaque e Balaão, ao ver que não era possível vencer aquele povo, o que aconteceu com a igreja de Éfeso, com a igreja de Esmirna, porque essas igrejas foram atacadas, mas toda vez que vinham para tentar destruir, ou seja, para tentar amaldiçoar, essa maldição se tornava em bênção, porque a igreja crescia, Amém. o número dos salvos era multiplicado, as experiências quebrantavam os corações das pessoas, Deus honrava, Deus transformava a maldição em bênção. Então, por fim, nós chegamos agora a Pérgamo, porque Balaão dá conselhos a Balaque para que houvesse agora uma mistura, pastor Sérgio, pastor Jerônimo. Então, quando as mulheres moabitas entram agora e se misturam com o povo de Israel, elas trazem também a idolatria. Isso está muito ligado à igreja de Pérgamo. É por isso que, vamos ler primeiro Apocalipse 2,14. Apocalipse 2,14 diz assim, que é na igreja de Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Ou seja, ele foi instrumento nas mãos do rei Balaque. E, Jerônimo, nós estamos já encerrando, mas é possível que muitas pessoas estejam seguindo o caminho de Balaão, se encontrem nesse momento numa situação difícil. E a palavra tem um trecho na carta de Pérgamo que diz assim, arrepende-te. Qual é a palavra nesse sentido? Bem, o senhor, a senhora pode se arrepender, deixar o caminho de Balaão e passar a andar num caminho, na verdade, no caminho, que é o próprio Senhor Jesus. Amém. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Troque de caminho, venha para o caminho da luz, o caminho da vida. Glória e o seu Jesus. fim não será como o fim de Balaão, mas o nosso fim será o fim daqueles que chegarão na glória de Cristo Jesus. Bendito seja Glória o a Senhor. Deus. A paz do Senhor a vocês, Amém. a paz do Senhor a todos, até a semana que vem, querendo Deus.